sou a Marina de Paiva Pereira, tenho 26 anos. Atualmente eu moro em Taubaté, São Paulo, e eu sou formada em engenharia de produção. Minha primeira experiência profissional de verdade foi quando eu trabalhei no intercâmbio, que eu trabalhei numa loja de roupa. E aí, voltando para o Brasil, eu trabalhei na empresa júnior da minha faculdade. Depois eu dei aula de inglês. Eu trabalhei na Ambev por um ano, fui estagiária lá. E eu trabalhei com marketing digital também, uma época numa empresa de marketing. E a Poli era uma das clientes dessa empresa. Eu participei da gravação dos depoimentos de vários outros coaches dela e eu vi o poder de transformação que a Poli tinha na vida das pessoas. Eu queria um direcionamento para me ajudar qual escolha eu precisava tomar. E eu falei, cara, é a Poli que vai me ajudar. Eu costumava dizer que antes, quando eu fazia engenharia, quando eu estava seguindo o rumo certinho que era esperado que eu seguisse, eu estava lá andando, vendada no meio da multidão. Quando eu comecei a descobrir o autoconhecimento, comecei a me aprofundar na espiritualidade, é como se alguém viesse e tirasse a minha venda. E aí eu me vi no meio dessa multidão. E aí eu entendi que a Poli era esse caminho para pegar a minha mão do meio da multidão e falar, o caminho, entra essa rua aqui, o caminho é por aqui. Porque eu acredito muito que todo mundo tem uma missão para entregar nesse mundo. Paralelo a isso, tem que ter um trabalho de planejamento para como isso vai acontecer no mundo real, no mundo de hoje, capitalista, século XXI. Então eu resolvi contratar o serviço da Poli quando eu entendi que eu ia conseguir pegar esse dom e, através de ferramentas e estratégias, traduzir isso e inserir isso no mercado do século XXI, na realidade das pessoas do mundo que a gente vive hoje. Teve uma ferramenta que eu trabalhei com a Poli que se chama Planilha de Tomada de Decisão, que foi uma ferramenta muito bacana. Você listava todas as coisas que você poderia ser paga. Você até poderia ser pago por cada uma delas, mas você ia ter curiosidade para continuar estudando isso? Você acha que aquilo tem a ver com a sua missão de vida? Você acha que aquilo ali te torna uma pessoa melhor? E aí, quando você coloca isso numa planilha, ficou claro que tinha que ser desenho, que era uma coisa que eu tinha vontade de fazer, que eu poderia ser paga para isso, que eu tinha curiosidade para aprender mais, que eu tinha motivação para fazer todos os dias, que eu faria mesmo que se eu não fosse paga por isso. O meu plano B, atualmente, é trabalhar com desenhos. E é engraçado porque hoje, olhando para trás, eu vejo que, na verdade, ele era o meu plano A. Em algum momento da vida ele se tornou o plano nenhum, ele nem passava na minha cabeça. Depois ele se tornou o plano B em ação, literalmente. Mas como eu falei, eu tinha muita curiosidade. Eu gosto de estudar desenho como eu nunca gostei de estudar nenhuma outra coisa na minha vida. E é muito louco olhar para trás e perceber que hoje em dia lettering, que é a minha arte, a minha expressão artística atualmente é lettering, faz muito sentido para mim. Eu sempre adorei escrever mensagens na beirada dos cadernos. Eu sempre gostei de criar novas fontes diferentes. Então, quando eu vim para a Poli, eu tive coragem de encarar para esse plano B em ação, eu percebi que, na verdade, ele sempre tinha sido o plano A da minha vida. Quando eu descobri qual era o meu plano B, o sentimento que eu senti foi de empoderamento. Empoderamento em relação ao meu futuro, uma sensação de motivação de que eu agora, finalmente, tinha tudo que eu precisava para escrever o meu futuro, de acordo com o que fazia sentido para mim. Eu me lembro que eu conheci uma pessoa, um amigo do meu namorado, e aí ele me perguntou assim, mas e aí, o que você faz da vida? Aí eu falei pela primeira vez, eu sou artista. Nossa, eu acho que se eu não tivesse descoberto tudo isso sobre mim mesma, eu ia estar no caos ainda. Com certeza valeu a pena descobrir tudo isso sobre mim mesma. Acredito que a minha maior transformação de vida foi valorizar a clareza de onde eu quero chegar. E aí, isso serviu num nível macro, né? Porque quando eu visualizei com clareza que eu queria me tornar uma artista, que eu queria viver da minha arte, eu entendi muito que eu tinha como chegar lá. Já que eu sabia onde eu queria chegar, tinha como eu ir voltando passo a passo para entender o que eu preciso fazer hoje, o que eu preciso fazer a médio prazo, para conquistar isso a longo prazo. Eu acho que depois do coaching eu consegui ter tanta motivação, empoderamento, tranquilidade das escolhas que eu estava tomando, que eu consegui o apoio da minha família para ser artista.
algo que eu nunca imaginei que fosse ser possível. Eu acredito que a vida ela é muito fluida, então em alguns momentos da nossa vida a gente vai ter que se deparar com planos B. Eu acho que ter maturidade para olhar com gratidão para essas oportunidades e com maturidade, e com planejamento para essas coisas, é o caminho para a gente poder ser feliz. A Polly, ela é muito profissional no que ela faz. Olha, ela reúne uma quantidade de bagagem que é muito singular. Dela ser cuidadosa com as pessoas à volta dela ser muito estudiosa e dela ser muito focada no que ela acredita, no que ela quer, faz dela imbatível, assim. Ela reúne tanto características profissionais, quanto experiência, bagagem, como vontade de aprender, como empatia com as pessoas que ela se relaciona, com os coaches dela, de fato querer se conectar e torcer pelo bem daquela pessoa, sabe? Quando você precisa de um apoio, ela te dá. Quando você precisa de um puxão de orelha, ela te dá. E ela não se deixa bater pelo seu momento de preocupação, pelo seu momento de desespero. Ela tá ali mesmo como uma profissional que tá intimamente interessada no seu sucesso e que vai te apoiar para o caminho da luz, para o caminho certo. Então, o que mais me passa segurança é olhar para ela e ver que deu certo com ela, que ela tá feliz, buscando sempre melhorar, que é algo que eu quero. Se eu não tivesse encontrado a Polly na minha vida, eu não estaria vivendo meu sonho hoje. Eu não estaria tão motivada para acordar todos os dias às 6 horas da manhã e fazer minha rotina. Valeu muito a pena contratar o Plano Bem Ação.